Boa noite, meus queridos amigos. Muito bom nós estarmos aqui na Casa do Caminho Simão Pedro, no canal da Casa do Caminho Simão Pedro, mais uma vez, sempre para trazermos reflexões do nosso mestre querido, reflexões que com certeza nos ajudam e nos auxiliam muito. Eu sempre fico muito feliz, porque a Casa do Caminho é a casa espírita do meu coração, que realmente a espiritualidade me permitiu nela estar já há muitos anos. Então, a minha casa querida, e eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com todos vocês. Vamos fazer uma oração, vamos sintonizar um pouquinho com a espiritualidade amiga, para que possamos hoje refletir sobre o apóstolo Simão Pedro. Será com certeza uma reflexão muito agradável, muitos ensinamentos importantes para cada um de nós. Então vamos agradecer um pouquinho. Vamos lá? Senhor Jesus, Mestre querido, queremos mais uma vez te agradecer por este momento maravilhoso, por este momento, Senhor, onde temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história do Evangelho e, especialmente no dia de hoje, sobre a história do apóstolo Simão Pedro. Vamos aprender com este apóstolo, conhecer um pouco das suas lutas, dos seus desafios, mas também das suas superações, vitórias, lutas e, com certeza, evolução espiritual. Que na noite de hoje, mestre, através dessas reflexões, nós possamos também nos sentirmos cada vez mais estimulados para seguirmos no caminho do bem, para caminharmos contigo, Senhor, sempre em busca do amor e da caridade. Que tu nos envolva, que tu nos ampare e ilumine. Que assim seja. Meus queridos amigos, vamos então refletir sobre o apóstolo Simão Pedro. Com certeza, o apóstolo Simão Pedro, e nós vamos ver isso, foi um dos apóstolos que tiveram mais destaque nos evangelhos e durante a estada de Jesus no planeta Terra. Vamos então conhecer um pouquinho da sua vida, das suas lutas e das suas vitórias também. Então, começando um pouquinho sobre ele, falando um pouquinho sobre os dados biográficos do apóstolo Simão Pedro. Ele nasceu em Betsaida, que nós sabemos ali na época, mais ou menos no século I antes de Cristo, tá? Durante o Império Romano. E Betsaida era uma aldeia ali de Cafarnaum, ok? E, na verdade, nós sabemos que ele, não apenas ele, mas o irmão dele, André, os dois foram chamados, convidados por Jesus para serem apóstolos. E o Simão Pedro, ele era um pescador, assim como o seu irmão. Ele era casado, inclusive a sua sogra foi curada por Jesus. Ele tinha casa própria, porque a esposa dele tinha uma condição de vida boa, então eles tinham casa própria, e nós percebemos que ele era já, em relação a todos os outros apóstolos, ele já tinha um pouco mais de experiência, ele já era, embora novo, mas ele já era um pouco mais experienciado na vida. E isso fez uma grande diferença durante o seu período de aprendizado com Jesus e principalmente depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao Pai. E, segundo consta, nós vamos ver isso em detalhes, mas segundo esses dados biográficos, Simão Pedro teria desencarnado em Roma, na Itália. Segundo os estudiosos, os teólogos, ele teria desencarnado em torno de 67 anos.
Mas nós percebemos em determinadas obras espíritas que ele já teria em torno, na verdade, teria mais idade, teria 80 anos, quando, na verdade, ele desencarnou. Então, embora esses sejam alguns dados rápidos e da sua biografia, vamos estudar, vamos refletir, vamos saber um pouquinho sobre antes de Simão Pedro reencarnar na Terra. Nós sabemos, há uma obra chamada Universo e Vida, do Espírito Áureo, tá? Pela editora FEB, e esse Espírito Áureo, ele nos informa que o espírito de Simão Pedro, em verdade, antes dele vir para a Terra, ele é da constelação, na verdade, da estrela de Sírius, tá? Sírius é da constelação do Grande Cão. Então, nesse livro, Universo e Vida, o Espírito Áureo nos informa que não apenas o espírito de Simão Pedro veio de Sírios, mas ele traz ali vários espíritos que foram contemporâneos de Jesus e que teriam vindo de Sírios também, com o objetivo de auxiliar o planeta Terra. Então, ele menciona aqui, eu até trouxe alguns exemplos só para o nosso conhecimento. Então, ele diz que na condição de grandes guardiães, ele menciona os antigos sacerdotes do Egito, os nobres Mahátamas da velha Índia, Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Heródoto, Sócrates, Moisés, João Evangelista, Paulo de Tarso, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, Maria de Nazaré, José, seu pai, todos eles teriam vindo de Sírios, da constelação do Grande Cão, exatamente para auxiliar Jesus na sua missão. Porque nós sabemos que as grandes missões não são realizadas sozinhas. Nós temos sempre ao nosso lado vários corações encarnados e desencarnados que nos auxiliam naquele mistério. E no caso de Jesus, esses grandes corações vieram também para auxiliá-los. E nesse mesmo livro, Universo e Vida, o Espírito fala-nos, na verdade, demonstra que o Espírito de Simão Pedro já tinha reencarnado antes na Terra. Simão Pedro teria sido Abraão, exatamente aquele que iniciou exatamente a busca pela terra prometida, ancestral aí dos judeus. Então, o espírito de Abraão seria também o espírito que reencarnou depois como Simão Pedro, e que, além de Abraão, teria também sido o rei Salomão. Então, segundo consta, ele já teria sido Abraão, Salomão e depois reencarnou como Simão Pedro, certo? Vamos refletir um pouquinho agora sobre o nome. Será que o nome de Simão Pedro era realmente assim? Tinha a palavra Pedro no nome? E nós sabemos que não. Seu nome, na verdade, era Simão. Mas o que aconteceu? Depois que ele foi convidado por Jesus para ser um dos apóstolos, Jesus mesmo, na verdade, o chamou de Pedro. Só que Pedro é já uma tradução. Por quê? Porque a palavra original que Jesus o chamou era Cefas, ou ainda Kefa, que significa o quê? Rocha, pedra. Então vejam, a palavra pedra, traduzida, significava Petrus, certo? Claro, no aramaico, no grego, que eram os idiomas daquela região. Então, de Petrus ficou Pedro. Então, quando nós estudamos sobre o nome, nós percebemos que Jesus, em verdade, quando o designou como Cefas, segundo as interpretações, as orientações, estava ali fazendo uma referência à personalidade e ao papel de Simão no cristianismo. Porque quando ele diz aqui, Pedro se tornaria firme como uma rocha.
E quando nós estudamos sobre ele, principalmente depois do desencarne de Jesus, durante toda a sua estada na Terra, até o seu desencarne, nós percebemos que ele realmente se tornou muito seguro, como ele diz aqui, firme como uma rocha. Então, há de fato uma relação com esse nome, Pedro, com o papel, com a personalidade, com o trabalho que ele desempenhou durante toda a divulgação e a vivência do cristianismo. Então, seu nome originário era Simão, e o Pedro veio exatamente de Jesus, que lhe trouxe, que lhe deu essa denominação. E quando nós vamos estudar sobre a personalidade do apóstolo, nós percebemos que ele, conquanto fosse uma pessoa simples, humilde, ele tinha uma personalidade que, como se ele fosse um líder, tá? Ele tinha uma personalidade também que conquistava, que orientava, e isso foi muito importante, porque nós vamos ver ainda isso, mas depois também do desencarne de Jesus, ele foi aquele que encabeçou o colégio apostólico. Nós sabemos que os apóstolos ficaram temerosos, preocupados, inseguros, e foi exatamente Pedro que surgiu como essa pessoa, como esse líder que ajudou, manteve firme o colégio apostólico, auxiliando na condução e no desenvolvimento do cristianismo. Então ele precisava ser assim, e não era à toa que ele era mais experiente, porque ele teria no futuro esse papel. Então, essa liderança era uma característica também de Pedro, embora fosse uma pessoa humilde, serena, mas ele tinha esse aspecto na sua personalidade. E o que é interessante nós percebermos que quando ele recebeu o convite de Jesus, e isso nos mostra que havia todo um planejamento, e de fato havia, quando ele foi chamado por Jesus, estava ele e seu irmão André pescando, eles de pronto aceitaram o convite. Eles não titubearam em relação àquele convite. E, inclusive, se questionavam intimamente, como se eles ainda não tinham, na primeira vez, não conheciam Jesus, não tinham visto Jesus ainda. Mas em seu íntimo, é como se fosse um reencontro. Inclusive, Pedro se questionava de onde ele conhecia, ou algumas lembranças, ou seja, a intuição, que nós já conhecemos dentro da doutrina espírita, lhe mostrava, lhe dava o indicativo de que ali era um reencontro. Por isso também a aceitação em relação ao convite de Jesus foi imediato. Por quê? Porque já havia ali todo um compromisso selado no plano espiritual para que ele aqui viesse auxiliar Jesus. Então, quem quiser ler um pouquinho sobre a escolha do apóstolo, pode ver no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Lá ele traz exatamente essa escolha dentre outros assuntos, ele vai mostrando ali como Jesus chegou junto aos apóstolos. E aí ele fala exatamente que Jesus chegou ali em Cafarnaum, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, onde estava exatamente Simão e André, filhos de Jonas. E aí Jesus já se aproximou e disse: sede bem-vindo. Quereis ser meus discípulos? Então ele já de pronto fez o convite aos irmãos, e o convite foi aceito de imediato. Então eles disseram: Senhor, seguiremos os teus passos. E o apóstolo Pedro foi um dos primeiros apóstolos, junto com o André, a serem chamados, a serem escolhidos para comporem o colégio apostólico formado pelos 12 apóstolos. E quando nós vamos analisar, refletir o ministério de Jesus e a participação de Simão Pedro durante esse ministério, nós percebemos que os evangelhos se referem muitíssimo a Simão Pedro. Nós percebemos que ele está junto a Jesus nos momentos mais importantes e relevantes
do Mestre. Então, nós temos várias passagens evangélicas onde Simão Pedro estava ali presente, nos trazendo, claro, as suas inseguranças, as suas dúvidas, ou seja, através de vivências do apóstolo Simão Pedro, nós também aprendemos muito. Eu vou citar algumas e, claro, trazer ali o ensinamento para nós e mostrar que Simão Pedro cresceu muito durante o ministério de Jesus e, principalmente, durante toda a sua reencarnação na Terra. Pelas situações que nós vamos ver, nós vamos perceber que ele também estava em crescimento. Ele também era uma pessoa que tinha as suas fragilidades, as suas inseguranças, os seus receios normais. E que, através da convivência com o mestre, ele foi se fortalecendo, ele foi aprendendo, ele foi se agigantando. Então, isso é sempre também para nós um grande exemplo, para que nós percebamos que nós também estamos em aprendizado, nós também não estamos prontos, mas se nós caminharmos com Jesus, nós conseguiremos nessa existência sairmos daqui, desta vida, muito melhores. Assim como os apóstolos e tantos outros espíritos maravilhosos que vieram nos dar o seu testemunho. Então, por exemplo, foi exatamente Pedro, foi ele o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Está lá no Evangelho de Mateus. Nós conhecemos muito essa passagem, que Jesus estava ali andando sobre as águas, Pedro também pediu para ir, e quando ele estava a caminho, chegou ainda a caminhar um pouquinho sobre as águas, mas depois o seu temor, o seu receio, o medo, tomou conta do apóstolo e ele começou a afundar. E aí Jesus o segurou pelas mãos e o resgatou ali, permitiu que ele não se afogasse. Então, aqui, nesse momento, nessa passagem, nós já temos o quê? Grandes ensinamentos, onde Pedro nos mostrou que, por mais que nós confiemos no Cristo, por mais que nós tenhamos o conhecimento do Evangelho, isso não nos deixa, isso não nos faz imunes às dificuldades, às inseguranças em alguns momentos. O que nós hoje não temos o conhecimento? Temos o conhecimento. Conhecemos o Evangelho, conhecemos a doutrina espírita, ou seja, em tese, nós temos tudo o que nós necessitamos para andarmos firmes e seguros pelas águas. Mas é sempre assim que acontece conosco? Não. Nós percebemos que mesmo quem tem, nós que já temos algum conhecimento, nos fragilizamos diante das vicissitudes da vida, diante de uma enfermidade que nos chega, diante da perda de um ente familiar, diante de situações no trabalho, no nosso convívio, situações que nos desafiam e que muitas vezes nos fazem perder ou fraquejar na fé, assim como Pedro, e começarmos a afundar. Mas o que aconteceu? Jesus estava ali dando as mãos a Pedro para auxiliá-lo. E colocando isso na nossa vida e no nosso aprendizado, é Jesus nos dizendo: filho, eu jamais irei te desamparar. Eu estarei sempre com as mãos estendidas para segurar a tua e te resgatar, para que tu não te afundes na tua falta de fé, nas tuas fraquezas e nas tuas inseguranças. É nos momentos que nós estivermos afundando que nós precisamos essencialmente olhar para o Mestre, levantarmos as mãos e pedir o amparo dele. E por isso ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi Pedro que nos deu esse grande exemplo. Mas foi também com Pedro, juntamente com Tiago e João, que ocorreu o fenômeno da transfiguração no Tabor, quando Jesus ali transfigurou-se, ficou todo iluminado e ao lado dele apareceu Moisés e Elias, mostrando ali que exemplo, o exemplo da imortalidade da alma, onde nós vimos a figura
dos dois profetas, Moisés e Elias, ali presentes, demonstrando para todos nós que a morte não existe. Então estava ali Pedro sendo testemunha da imortalidade da alma, para que isso pudesse, com certeza, fortalecer a sua fé, a sua confiança para os trabalhos que ele precisaria desempenhar como um apóstolo do Cristo. E nós também temos a oportunidade de, assim como Pedro, termos ali a condição de saber que a morte não existe. E nos momentos que nós formos chamados a testemunhar essa verdade, nós estarmos seguros e conscientes desse fato. Foi Pedro também que disse para Jesus que ele era o Filho de Deus vivo. Quando Jesus perguntou aos apóstolos sobre os comentários que estavam sendo feitos acerca dele, ele perguntou: o que dizem? Quem dizem que eu sou? E aí os apóstolos disseram: que tu és o profeta, que tu és Elias e tal. E Pedro disse, e ele disse: quem eu sou? E foi exatamente Pedro que disse: tu és o Filho de Deus vivo. E aí, nesse momento, Jesus atribuiu a resposta de Pedro a uma revelação divina. Então, ali naquele momento estava Pedro reconhecendo a magnanimidade, a figura, a grandiosidade do Cristo. Ele como o Messias prometido. E nós também somos chamados a dar esse reconhecimento, mas não um reconhecimento intelectual. Não basta cada um de nós dizermos e reconhecermos que Jesus Cristo era e é o Salvador. Nós precisamos viver esta verdade. Nós precisamos não apenas dizer, nós precisamos agir com esta segurança, demonstrando que isso é uma verdade, não apenas na minha mente, mas no meu coração. E como é que eu vivo essa verdade? Vivendo a boa nova. Se eu digo acreditar que Jesus é o Filho de Deus vivo, significa dizer que eu vivo os seus ensinamentos, os seus exemplos, o seu evangelho, porque eu acredito na veracidade. Eu acredito que realmente tudo aquilo que ele externou, que ele vivenciou, que ele disse, é verdade para mim, para a minha vida, faz sentido na minha vida e no meu coração. Foi também o apóstolo Pedro que participou ativamente ali da preparação da última ceia. Foi exatamente ele que recebeu essa solicitação do mestre para preparar a última ceia, estando ali em um dos últimos momentos do mestre na condição de encarnado no planeta Terra. Então ele confiou a Pedro a organização de um dos momentos mais relevantes, onde nós sabemos que Jesus ali na última ceia trouxe inúmeros ensinamentos, ele reforçou vários ensinamentos que ele já tinha dado e ele trouxe novo mandamento, que era o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então foi a Pedro que ele deu essa incumbência de organizar a última ceia. Foi Pedro também que nós vemos no episódio de lavar os pés. Quando Jesus, ali na última ceia ainda, colocou-se à disposição, abaixou-se para lavar os pés de Pedro, e ele, naquele momento, disse que Jesus disse: não, Jesus, você não vai me lavar os pés, porque para Pedro aquilo ali parecia como se Jesus, o Mestre, o Senhor, estivesse se humilhando. E quando Jesus disse que se ele foi advertido, na verdade, por Jesus, da importância daquele ato. E aí, quando advertido por Jesus, ele não apenas permitiu, mas pediu até mesmo um banho. Por quê? Porque naquele momento compreendeu um pouco aquele ato de Jesus, onde Jesus ali já nos deu o exemplo da humildade, do servir ao próximo, mostrando para todos os apóstolos que o maior entre os homens é aquele menor, que se coloca na condição de servidor. E sabem por que Jesus fez isso nesse momento? Porque antes estavam os apóstolos ali discutindo sobre qual deles seria o melhor, o maior.
E Jesus, percebendo ali aquela vaidade, aquele orgulho entre os apóstolos, começou a realmente ali a lavar os pés dos apóstolos, mostrando a humildade, mostrando e dizendo: se eu, que sou o Senhor, o Mestre, estou agindo como um servo, é assim que cada um de vocês deve agir também. Então percebam que existem inúmeras passagens com o apóstolo Pedro. Uma das mais conhecidas, e é que realmente nós sempre comentamos, foi que o apóstolo Pedro negou Jesus por 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Nós sabemos que quando Jesus foi aprisionado, os apóstolos ficaram muito inseguros, preocupados com o que aconteceria com eles também. Tanto é que apenas João Evangelista continuou ao lado de Jesus e ao lado de Maria e Maria Madalena durante todo o Calvário, mas os demais se afastaram. Uns ficaram vendo de longe todo o percurso, todo o Calvário de Jesus, outros se foram para sítios um pouco mais distantes, de modo que eles estavam inseguros. E foi exatamente Pedro que o negou, assim como Jesus falou na última ceia que Pedro o negaria. De fato, Pedro disse que jamais o negaria em momento algum, mas no momento que ele foi realmente questionado se ele conhecia Jesus, ele o negou 3 vezes. E aqui, sobre esse ato da negação de Pedro, cabe já um esclarecimento importante, mostrando para nós o crescimento, a fortaleza com que Pedro foi se tornando. Ele não era já de pronto esse homem forte, firme, seguro. Ele foi crescendo com o tempo, ele foi galgando essa condição. Então vejam, ele negou o mestre por 3 vezes, certo? Mas o que nós percebemos? Jesus ali, sendo quem era, o mestre e o Messias, talvez Pedro, ao se recordar dessa sua negativa, ele se condenasse, se culpasse. Talvez ele, no seu íntimo, pudesse não ter se perdoado por negar o mestre 3 vezes. Ele não negou qualquer pessoa, ele negou o mestre e alguém com o qual ele conviveu por 3 anos. Ele poderia, e talvez muitos de nós fizéssemos isso, tivéssemos nos condenado, deixado que a culpa tomasse conta dos nossos corações, nos paralisasse e fizesse com que nós nos achássemos as piores pessoas da face da terra. Mas foi assim que Pedro agiu? Não. Como é que Pedro agiu? Ele se arrependeu, sim, certamente, mas ele transformou o arrependimento dele em quê? Em obras no bem. O amor cobre a multidão de pecados. Então, ele tornou o arrependimento dele construtivo, porque ele não permitiu que o arrependimento paralisasse, mas o impulsionasse a ser diferente, a fazer melhor. Ele não agiu como Judas, que buscou o suicídio, porque errou. Ele buscou o amor, as obras no bem, para se reajustar com a negativa que ele tinha dado ao mestre. E nós sabemos que quando Jesus ressuscitou e ele esteve presente em vários momentos com os apóstolos, uma das suas últimas aparições, antes de aparecer para os 500 da Galileia, ele apareceu para os apóstolos e ele fez um chamado muito importante para Pedro, novamente. E essa passagem, ela é muito interessante, porque os apóstolos estavam na praia, estavam ali pescando, foram pescar, Pedro e os apóstolos tentaram pescar a noite inteira, não pescaram nada, amanheceu o dia, e aí eles viram Jesus na beira da praia, Jesus falou com os apóstolos e disse:
para que eles novamente lembram da pesca milagrosa. Aqui é um outro momento, bem próximo e similar. Ele diz para os apóstolos jogarem a rede para a direita do barco, que eles iriam pescar os peixes. Eles não tinham pescado nada a noite inteira. E aí, quando eles jogaram a rede para a direita, eles pescaram muitos peixes. E Simão Pedro, à distância, viu, percebeu que era Jesus. Já tinha sido crucificado, estava já numa das aparições dele ressuscitado. E aí ele percebeu que era Jesus. E ele jogou-se no mar e nadou até a praia para encontrar Jesus. E aí, depois, os outros apóstolos trouxeram a barca com os peixes. Jesus, eles foram comer ali. Enquanto eles estavam na praia se alimentando, naquele momento, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele perguntou de novo, perguntou por 3 vezes a mesma coisa: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro, pelas 3 vezes, após a segunda vez, quando ele ouviu o terceiro questionamento, ele até ficou um pouco entristecido, porque ele sentia, achou que Jesus não estava acreditando, estava desconfiando do seu amor. Mas ele repetiu: te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele, pelas 3 vezes, disse: então, apacenta as minhas ovelhas. E essa é uma das mensagens mais importantes de Jesus para todos nós e para Pedro. Por que Jesus perguntou por 3 vezes? Algumas pessoas dizem porque ele negou Jesus 3 vezes, e ali seria uma forma de 3 vezes, por 3 vezes ele está reafirmando o amor e o compromisso dele com Jesus. Mas vejam, não é apenas isso, porque quando Simão Pedro foi perguntado por 3 vezes, Jesus estava dando ali a oportunidade dele refletir e pensar sobre o que estava sendo perguntado. Ele teve tempo de conscientemente raciocinar sobre aquela pergunta e principalmente sobre a responsabilidade daquela resposta. Porque não basta nós dizermos: te amo, Senhor. Eu preciso demonstrar em atitudes, em palavras, em emoções, em vivência. E Jesus, ao perguntar, estava ali fazendo com que Pedro pensasse na responsabilidade, tivesse tempo de compreender o que significava amar Jesus. E aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E será que foi isso que Jesus orientou e foi seguido por Pedro? Sim, Pedro seguiu perfeitamente as orientações de Jesus. O que Pedro fez? Ele fundou a Casa do Caminho. Em Jerusalém, foi Pedro que teve ali a iniciativa de acolher os órfãos, as viúvas, os doentes, e ele criou, instituiu a Casa do Caminho em Jerusalém. E vejam, Pedro, ele saía, porque conquanto o seu ideal fosse nobre, no sentido de ajudar, ele tinha muitas dificuldades, tinham poucos recursos para suprir a deficiência, a necessidade, a carência daquele povo. Todos os dias chegavam novas pessoas necessitadas de amparo. E Simão Pedro saía todas as manhãs pedindo doações, recursos, roupas, alimentos, aquelas pessoas que tinham um pouco mais, seus amigos, seus conhecidos, aqueles que tinham uma certa simpatia pela causa do Cristo. Então, em nome do Cristo, ele todas as manhãs saía pedindo, porque eles não tinham recursos. E ele voltava à tarde cheio de coisas para alimentar, para amparar aqueles corações, mas ele chegava exausto. Imaginem o dia inteiro, todos os dias, ele fazendo isso. Então ele chegava exausto. E no dia seguinte começava tudo novamente. E nessa mesma época foi quando o apóstolo Paulo foi visitar a Casa do Caminho. E aí percebeu
que Pedro ficava tão cansado quando ele chegava que ele não tinha nem forças e resistências para falar do evangelho. Ou seja, Paulo percebeu que a casa do caminho ela estava alimentando o corpo físico daqueles corações, mas faltava alimentar a alma daquelas pessoas que ali estavam. E foi Paulo de Tarso que sugeriu a Pedro, então, que eles passassem a verificar entre aquelas pessoas que estavam sendo assistidas e ajudadas, se eles, ao melhorarem, quando fosse possível, não poderiam trabalhar e ajudar no sustento da casa do caminho, de modo que Pedro não precisasse ocupar-se o dia inteiro com as coisas materiais e pudesse ocupar-se com o alimento espiritual, que era o quê? A mensagem de Cristo. Se a casa foi fundada em nome do Cristo, era importante que o evangelho e a boa nova fosse transmitida àquelas pessoas. E Paulo de Tarso, ele mesmo se ofereceu, ele era artesão, se ofereceu para ensinar a sua arte para aquelas pessoas que iam ficando boas e aí começavam a trabalhar e a trazer sustento para a casa do caminho. E além de Simão, além de Paulo de Tarso, Barnabé, também amigo e cristão, ele era oleiro e ele igualmente ensinou a sua função, o seu trabalho, de modo que em pouco tempo a casa do caminho ela se autossustentava, exatamente porque esses corações, com a ajuda e a sugestão de Paulo de Tarso, puderam se manter. E aí Simão Pedro pôde reservar o seu tempo apenas para falar, exemplificar o evangelho. E aí a casa do caminho, ela conseguia suprir tanto a fome, tanto as necessidades do corpo físico, como as necessidades da alma, do espírito. Então nós percebemos aí que sim, que realmente Simão Pedro conseguiu de forma brilhante seguir os exemplos do mestre. E não apenas seguir os exemplos, mas seguir as orientações do mestre. Claro que as necessidades, as dificuldades foram muitas, sim, mas ele perseverou, ele não desistiu, ele não mais fraquejou na sua caminhada, ele se fortaleceu, assim como nós. Nós também hoje temos necessidade de apacentar as ovelhas do Cristo. A mensagem de Jesus a Pedro é a mensagem de Jesus a nós. Nós hoje, que temos também o conhecimento, que convivemos com Jesus através da doutrina espírita, através do conhecimento dos evangelhos, nós somos também chamados para apacentar as ovelhas. E será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos realmente nos preocupando verdadeiramente com as pessoas? Vejam, o Evangelho de Jesus diz respeito a pessoas, não a rituais, não a buscas de coisas exteriores, não. Nós precisamos, essencialmente, amparar, aliviar pessoas, o seu coração. As pessoas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, elas estão tão necessitadas de consolo, de amparo, de alívio, de fé. É isso que nós temos que fazer. E nós percebemos que depois do desencarne de Jesus, quando, antes inclusive de Simão Pedro fundar a Casa do Caminho, tem um fenômeno interessantíssimo, um episódio muito interessante, onde mais uma vez Pedro se destaca, que é onde? No fenômeno de Pentecostes, onde nós sabemos, ali na comemoração da Páscoa, línguas de fogo caíram sobre os apóstolos, cada um deles começaram a falar, a evangelizar em vários idiomas, e quando o povo ouviu que os apóstolos falavam em vários idiomas, uns chegaram enfim, a ver naquilo ali um ato de fé, realmente a mão de Deus, mas outros começaram a achar que eles estavam bêbados,
começaram a achar que aquilo ali estava, de uma certa forma, denegrindo a imagem e a condição dos apóstolos. E foi nesse momento que Pedro, sob inspiração divina, deu ali um discurso, onde ele falou, foi exatamente ali também que ele falou, que no momento certo, os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhos, falando ali também do que nós já sabemos, da mediunidade, que no momento certo, na hora certa, a mediunidade estaria vulgarizada na humanidade. E foi a partir ali daquele discurso de Simão Pedro que muitas pessoas, dizem que em torno de 3.000 pessoas foram convertidas ali com o discurso de Pedro em Pentecostes. Então, nós já estamos vendo mais uma vez a figura grandiosa de Pedro, o trabalho de Pedro. Por isso ele precisava ser forte como uma rocha, porque o trabalho dele realmente foi muito importante. E segundo consta, ele também realizou os chamados milagres, ou seja, as curas milagrosas que nós já sabemos pela doutrina espírita que não são milagres, mas naquela época era visto como tal. Pedro também realizou curas. E vejam, Pedro também nos evangelhos teve uma participação importante. Existem 2 epístolas de Pedro. Ele escreveu 2 epístolas que foram aceitas sem contestação pela igreja da antiguidade. E ele, interessante que a finalidade precípua das 2 epístolas de Pedro foi exatamente sustentar a fé. Porque ele sabia que os cristãos, naquela época, ali em torno de 64, 67, ali estavam sendo perseguidos, realmente viviam, passavam por muitas provações, por muitas expiações, mas ele estava a todo momento sustentando a fé daqueles cristãos. Então, nas 2 epístolas, ele exorta os cristãos a uma vida santificada, para que eles pudessem manter-se puros, fiéis à doutrina do Cristo. Assim como nós, a vida santificada é uma vida onde você vivencia o Evangelho. Ele, nas suas epístolas, dentre as sínteses da sua epístola, ele exorta as pessoas ao amor fraternal, sem ser um amor exclusivista, mas um amor a todas as pessoas. Como nós hoje precisamos desenvolver o amor a todos. Ele tem o cuidado de mostrar às pessoas que ficassem cuidadosas com os falsos profetas, com os falsos mestres, porque aquilo era uma preocupação, era algo muito comum naquela época. E esses falsos profetas poderiam facilmente desvirtuar os cristãos recém-convertidos para um caminho completamente diferente do que? Daquilo que Cristo havia ensinado. Então, ele realmente alertou os cristãos sobre o cuidado com os falsos profetas. Então, nós percebemos ali que ele também se preocupou em orientar através das suas epístolas. E quando nós falamos e pensamos um pouquinho sobre a vida, não poderíamos deixar de falar também sobre a morte, o desencarne de Simão Pedro, que também foi algo, alguns momentos assim muito tocantes da história do cristianismo. Segundo consta, tá, realmente foi em Roma que ele teria sido crucificado, tá? Então, vale a pena só destacar uma coisa muito importante, tá? Pedro, juntamente com Paulo de Tarso, eles fundaram a primeira igreja, que foi em Roma. A igreja de Roma foi fundada pelos 2 apóstolos, por Pedro e por Paulo de Tarso. É a única igreja que foi fundada por 2 apóstolos. Por isso, a igreja de Roma, ela tem preponderância sobre todas as demais. Por quê? Porque exatamente foi a primeira e foi fundada por Simão Pedro e por Paulo de Tarso. Vejam aí, ele inclusive, Simão Pedro, é considerado o primeiro papa do cristianismo. Ele teve mais de 2 décadas de papado. Então, mais uma vez, nós percebemos a relevância do apóstolo Simão Pedro no desenvolvimento, na solidificação do cristianismo. E no tocante ao seu desencarne,
ele foi realmente, aconteceu em Roma, segundo consta, para os teólogos, ele tinha ali em torno de 67 anos, mas no livro, Antologia Mediúnica do Natal, consta que ele teria 80 anos nesse desencarne, mas certamente ele já era um ancião, ele já era mais idoso, certo? E aí, interessante aqui, eu vou contar um pouquinho sobre o desencarne dele para nós finalizarmos as nossas reflexões, mas aqui uma curiosidade, o túmulo de Simão Pedro, em torno de 1950, eu até anotei aqui, em 1950, nas escavações que foram feitas no subsolo da Basílica de São Pedro, em Roma, na Itália, foi encontrado realmente a necrópole atribuída a Pedro. Inclusive, nas paredes que foram encontradas, havia escrito a seguinte frase: Petrus eni. Petrus eni significa Pedro está aqui. Então, isso foi uma certeza, uma segurança de que, de fato, ele havia desencarnado, toda a situação que foi feita com ele, que, enfim, o calvário dele também não foi fácil, aconteceu realmente em Roma. E, além da necrópole, ainda foram encontrados fragmentos de ossos de um homem robusto e idoso, ali entre 60 e 70 anos, então envoltos em restos de tecido púrpura com fios de ouro. E acredita-se, então, que com muita probabilidade eram os ossos de Simão Pedro. Pois muito bem, sobre o desencarne, o ato do desencarne dele, como foi, temos uma mensagem no livro Antologia Mediúnica do Natal, trazida pelo irmão X, que nos conta exatamente como foi. O título dessa passagem é O Natal do Apóstolo, e nos mostra exatamente o momento do desencarne de Simão Pedro. E ali mostra o quê? Que ele já tinha em torno de 80 anos, e ele foi aprisionado durante o seu calvário, porque ele também foi crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele realmente não se sentia digno de ser morto, de morrer da mesma forma que Jesus, e durante aquela trajetória até o lugar onde ele seria realmente crucificado, ele foi recebendo várias acusações, blasfêmias, ao mesmo tempo que tinha aqueles que o respeitavam, que tinham sido cuidados por ele e que o acompanhavam com um olhar entristecido, tinha aqueles outros que, ao mesmo tempo, o condenavam, cuspiam nele, e tinha um soldado pretoriano, em especial, chamado Sertório Aniceto. E esse era daqueles mais entusiasmados, condenando, culpando, falando mal de Simão Pedro. Então ele dizia: judeu sujo, lixo humano, abusou da crendice do povo, ladrão imundo. Então ele utilizava essas terminologias falando de Simão. E Simão só orava, ele orava em silêncio, uma energia imensa lhe renovava a alma. E nesse percurso, ele estava, a sua lembrança, o seu pensamento não estava ali. Ele lembrava do passado, lembrava de quando o mestre estava junto deles pregando na Galileia, pescando, daqueles momentos felizes que ele vivenciou com o mestre. Ou seja, a mente dele estava rememorando aqueles momentos felizes que ele havia vivenciado com Cristo. Tanto é que quando ele chega no local onde ele seria realmente supliciado, ele nem quase percebeu, ele só já percebeu realmente quando os martelos já estavam ali em relação às suas mãos e seus pés, e também ele só percebeu quando Sertório Aniceto, ao perceber que ele mesmo ali na cruz, ele não morria, passava-se o tempo e ele não chegava a desfalecer completamente, ele pegou uma pedra pontiaguda e realmente atirou-lhe na face, na fronte, e aí
bateu, tocou na testa de Simão Pedro, e aí o sangue começou a jorrar. Então, naquele momento, Simão Pedro ali realmente desfaleceu, entrou num torpor profundo, e naquele momento, quando o Sertório Aniceto jogou a pedra, disse: morre, bruxo. E aí, vejam, então foi assim esse período. Quando ele realmente desfaleceu, quem ele contemplou no firmamento? Quem veio recebê-lo? Jesus. Jesus veio receber Pedro, e aí carregou no colo, deu um sorriso, Simão Pedro, ao ver, né, chamou de mestre, e ele foi carinhosamente levado para as paragens superiores por Jesus. E nessa passagem diz que Pedro e Jesus passaram-se semanas onde Pedro teve a oportunidade de se refazer, de conhecer as paragens sublimes e celestes do mundo espiritual, teve a oportunidade de realmente ver as belezas do mundo espiritual. Passadas essas semanas, Jesus disse que precisava ir embora, queria se afastar. E aí Pedro pergunta: mas para onde vais, Senhor? Aí, na verdade, aqui, eu até anotei aqui, só que antes de Jesus dizer isso, ele disse assim, Jesus disse para Pedro: Pedro, aproveite e descanse quanto quiser, aproveite de todo o paraíso que preparei para você, eu, porém, devo ir. E aí Simão Pedro diz: mas Senhor, aonde vais? E aí Jesus, indicando um recanto negro na vastidão, que era o planeta Terra, ele disse: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. E aí ele volta para a terra, e Simão Pedro: então, Senhor, se tu vais, eu vou junto contigo. E eles descem para a terra, época, tinha passado recentemente o Natal, quando eles descem, olhem que interessante, Jesus vê que estão chamando por Pedro. Ele diz: Pedro, alguém te chama. E Pedro, quando vai olhar, era exatamente o soldado pretoriano, Sertório Aniceto, com o filho dele em febres altíssimas, quase morto, desfalecido, ele pedindo perdão a Pedro pelo que tinha feito e pedindo a Pedro que curasse o filho dele. E naquele momento, Pedro, enlevado de amor, de bondade, em nenhum momento viu em Sertório Aniceto um inimigo, mas viu um irmão que precisava de amparo e de auxílio. E naquele momento, ele curou o filho de Sertório Aniceto. E Sertório Aniceto percebeu a cura, percebeu que foi ajudado por Simão Pedro, e naquele momento ele deu graças ao Pai, deu graças a Simão Pedro e se tornou, a partir dali, um cristão, mudando a sua vida. E é interessante que termina essa passagem dizendo assim: para o rude legionário de César, Sertório Aniceto, começava uma nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou, porque ele seguiu ali trabalhando em benefício de todos. E é por isso, com essas mensagens, com essas reflexões, nós vamos finalizar a nossa conversa, a nossa reflexão, trazendo uma poesia. Eu gosto sempre de finalizar com uma poesia, e como nós vimos aqui nessa mensagem final, exatamente o ato de amar um inimigo, porque Pedro demonstrou ali amar, com certeza, Sertório Aniceto. Eu trouxe uma poesia que fala: amai os vossos inimigos, porque quando nós amamos os nossos inimigos, nós também estamos apacentando as ovelhas do Cristo. Então a poesia diz: amai vosso inimigo, disse o mestre amigo. Caridade com o criminoso, esse o amor luminoso. Quem erra é filho do Pai, em teu coração isso guardai. Não é pessoa miserável, não há crime irreparável, não lhe desejando o mal, nem o vendo como animal. Ajudamos na recuperação do próximo nosso irmão. Como Jesus agiria? Com certeza lamentá-lo-ia, estenderia a amorosa mão, dar-lhe-ia o seu perdão. Observa teu íntimo com calma,
também és enfermo da alma. Necessita da compreensão de todo homem cristão. O criminoso é nosso irmão. Devemos dar-lhe o perdão. Com amor e orientação, encontrará a salvação. Seja você a auxiliar, seja você a levantar, seja você a abraçar, seja você a amar. Muito obrigada. Vamos agora fazer uma oração agradecendo por este momento. Mestre amado, querido amigo, mais uma vez te agradecemos pelas orientações, pelos exemplos, pelo amor, Mestre, que tu nos ensinaste. Sem a tua presença, sem as tuas orientações, provavelmente ainda seríamos aqueles homens primitivos que viviam apenas para a satisfação das suas necessidades de conservação. Talvez sequer tivéssemos iniciado o desenvolvimento da moral, do amor e da fraternidade. Mestre querido, que a partir dos exemplos desta noite, nós também lembremos que é através do amor, do apacentar as tuas ovelhas, que nós iremos desenvolver o nosso lado espiritual, crescermos e evoluirmos para ti. A caminhada é longa, mas o teu amor é infinito, e será Ele, sempre Ele, que irá nos sustentar em todos os momentos. Dai-nos, Senhor, força, coragem e fé para caminharmos acima das águas, com a nossa fé robusta, confiantes de que Tu estás sempre ao nosso lado. Que Tu então envolvas a todos nós, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja.